Os filhos de Israel estavam no Egito e eram escravos. Escravos. O escravo não tinha direito a nada. Escravo era escravo. Ele não tinha direito nem de calçar sandália. Ele tinha que trabalhar de sol a sol, sem direito a absolutamente nada. Então, através de Moisés, Deus tira esse povo do jugo da escravidão, lá do Egito, e o encaminha pelo deserto para a terra prometida. Está compreendendo, não está? É bom que você imagine isso, você venha raciocinar. Porque quando você raciocina, quando você pensa sobre os fatos que aconteceram no passado em relação ao povo de Israel, você vislumbra o poder de Deus sobre um povo que serviu e que tem servido até hoje como referencial de um relacionamento entre o homem e Deus. Eu falei para uma pessoa importante neste país, que começou a perguntar muito sobre o trabalho da igreja, o nosso trabalho e tal. E eu falei para ela, olha, tudo que nós fazemos é copiar a fé do povo hebreu. Porque a saída da escravidão é a nossa saída também da nossa escravidão. Você, como eu, nós éramos escravos. Escravos da religião, escravos das filosofias, escravo da miséria, escravo da desgraça, escravo do diabo, escravo do inferno. Nós éramos escravos. Mas um dia, por conta do conhecimento do Evangelho, da palavra de Deus, nós fomos livres da escravidão. Faraó representava Satanás. O povo hebreu que era escravo era um tipo de nós, de cada um de nós. Então, o povo de Israel saiu do Egito sob a liderança de Moisés. Mas Deus, então, no meio do deserto, mandou-se construir um templo. Só que esse templo não era de pedra, não era construído de argamassa, não. Tinha que ser um templo móvel. Um templo móvel. Porque eles estavam a caminho da terra prometida. Então Deus mandou que se construísse o tabernáculo. Nós teremos um tabernáculo semelhante ao que Moisés construiu lá no deserto. Nós teremos ali no templo. Nós teremos o tabernáculo. Para você ter uma ideia do que era o tabernáculo. Aqui nós temos uma peça de madeira que eu queria que você depois verificasse. Isso aqui era a madeira
que Deus mandou fazer o tabernáculo, a construção do tabernáculo. Esse tabernáculo era uma representação de Deus no meio do seu povo. Amém? Era um tipo, um símbolo. Então, quando Deus instituiu ou mandou fazer o tabernáculo, o povo de Israel era o quê? Os hebreus eram o quê? Ricos? Eram ricos? Não. Eles eram escravos. Saíram da escravidão. Mas quando eles saíram da escravidão, Deus mandou que eles pedissem aos egípcios vizinhos joias, ouro, roupas, tudo o que tinha valor, e levassem consigo para a terra prometida. E Deus tocou no coração dos egípcios, do povo, não do faraó, mas do povo, e o povo egípcio, que era senhor dos escravos, abriu mão das suas riquezas e colocou na mão daqueles ex-escravos. E eles saíram do Egito com bens materiais. Se você ler lá o livro de Êxodo, esse livro de Êxodo, você vai entender isso, você vai verificar isso. Então Deus mandou que o povo construísse esse tabernáculo, que é essa igreja móvel. E ele diz assim para Moisés, por favor, agora capítulo 25, ele diz assim: disse o Senhor a Moisés, fala aos filhos de Israel que me tragam oferta de todo homem cujo coração o mover para isso. Quer dizer, a oferta é uma entrega que a pessoa faz por conta do seu coração disponível, disposto a fazer essa oferta. De todo homem cujo coração mover para isso, dele recebereis o quê? A minha oferta. Esta é a oferta que dele recebereis. 2 pontos. Ouro, prata e bronze, estofo azul, púrpura, carmesim, linho fino, pelos de cabra, pelos de carneiro, tintas de vermelho e peles finas e madeira de acácia. Madeira é exatamente isso que está aí. Essa madeira você não encontra aqui no Brasil, não tem em qualquer lugar do mundo. Se eu não me engano, essa madeira ela vem do Líbano. Madeira de acácia. Madeira de acácia, azeite para a luz, especiarias para o óleo de unção e para o incenso aromático, pedras de ônix e pedras de engaste, para a estola sacerdotal e para o peitoral. Agora você, por favor, pense comigo. Quando você lê isso aqui, quando você está lendo a Bíblia, você passa rápido, porque bronze, não sei o quê, blá, blá, blá. Só que cada objeto tem uma representatividade, tem um símbolo. Um símbolo. Representa alguma coisa. Deus especifica, Deus dá detalhes das ofertas. Ofertas que vão construir o tabernáculo.
porque o tabernáculo exigia tudo isso que está aqui. Então ele diz assim no versículo 8: e me farão um santuário para que eu possa habitar no meio deles, segundo tudo o que eu te mostrar para modelo do tabernáculo e para modelo de todos os seus móveis, assim mesmo o fareis. Então, a pergunta é, por que tantos detalhes? O templo, o primeiro templo construído por Salomão, tinha um modelo similar a esse aí. Só que era bem menor. Bem menor. Os demais templos que foram erguidos e destruídos tinham o mesmo modelo que esse que está aí. Era o modelo que Deus deu. Esse modelo aí não foi obra de um arquiteto. Isso aí não foi coisa de arquiteto. Isso aí é um modelo de Deus. O único no mundo. Nenhuma catedral, nenhuma igreja, seja de cristal, seja de ouro, seja lá o que for, tem a importância como esse templo. Porque o modelo dela veio do alto, veio de Deus. Por que isso? Eu não posso explicar para você, porque eu não sei. Eu só sei dizer que esse foi o modelo que Deus deu para Davi. Davi passou para Salomão, Salomão construiu, depois foi destruído, depois foi reconstruído e reconstruído pelo rei Herodes e depois destruído, mas era sempre esse modelo. Porque Deus dá detalhes do que Ele quer para si, que representa algo infinitamente maior do que você possa imaginar. Muitas coisas eu não entendo, eu não compreendo, mas eu aceito, eu me submeto e vou em frente. Mas o fato é que nós temos detalhes do que Deus quer. Aí ele fala aqui na arca: também farão uma arca de quê? De madeira de acácia. Não podia ser outra madeira? Não podia ser pinho de riga, ou pinho, sei lá, ou braúna, sei lá, mas foi madeira de acácia. Essa madeira que está aqui. Isso aqui. Eu lia na Bíblia, madeira de acácia, madeira de acácia. O que é isso? Está aqui a madeira de acácia. Eles me trouxeram como presente lá do Oriente para mim. E é pesada. Isso aqui é pesado. É muito pesado. Você tiver a curiosidade, quiser segurar em mãos, você vai ver que é pesado. A coisa é madeira de acácia. Aí ele diz assim, olha só, os detalhes. De 2,5 côvados será o seu comprimento. Eu vou ler agora numa outra linguagem que fala melhor sobre as medidas. Farão uma arca de madeira de acácia, medindo 1,10 metros de comprimento, 70 centímetros de largura e 70 centímetros de altura. Olha só o que Deus manda fazer. Olha só o detalhe. 1,10 metros de comprimento, 70 centímetros de altura, 70 centímetros de largura, não é isso? Pois é. Você irá revesti-la com ouro puro por dentro
e por fora, fazendo à volta dela uma moldura de ouro. Irá também fundir 4 argolas de ouro e prendê-las aos pés da arca, 2 argolas de cada lado. Aí ele diz aqui assim: farás também varais de madeira de acácia, e os cobrirás de ouro. Meterás os varais nas argolas aos lados da arca, para se levar por meio delas a arca. Por favor, põe a arca aí, por favor. Aí a arca. Esse é mais ou menos o modelo. Os varais, você está vendo, tá? Aquilo tudo era de madeira, dessa madeira, e coberta de ouro. A arca está sobre aquele altarzinho. A arca é tudo aquilo ali. Os anjos de cabeça olhando com o olhar para dentro da arca e ligados entre si. Isso aí é o que é a arca. Deixa aí, por favor. Então ele diz assim: os varais ficarão nas argolas da arca e não se tirarão dela. E porás na arca o testemunho que eu te darei. Agora, vamos raciocinar. Como é o nome dessa arca? Arca o quê? Arca da Aliança. Era a arca que trazia a palavra de Deus para o povo. Que trazia os 10 mandamentos, que trazia o cajado de Arão e também o maná. Trazia o maná dentro dessa arca, que é o pão que representa Jesus. O cajado, que representa a direção, que representa o Espírito Santo. A palavra, que é a lei, que vai julgar, que vai dar o veredito final. Ó, essa é a minha palavra. Então Deus fez uma aliança. Com quem? Com os escravos, antigos escravos. Aqueles que eram escravos. Aliança com Deus. Então a aliança de Deus com os hebreus é um símbolo da aliança que Deus fez conosco através do sangue do Senhor Jesus Cristo. Amém? Entende o que eu estou falando? Através da morte de Jesus. Mas você tem como referência a arca. Essa arca que está aí. Quem aqui é casado ou já foi casado? Quem aqui um dia casou? Não, você casou, mas descasou, ou você é casado, não importa. Alguém experimentou o casamento? Casamento com alguém? Muito bem. Você se lembra quando você propôs o casamento para a sua noiva, a sua namorada? Você se lembra? Eu creio que você se lembra muito bem. Eu me lembro. Eu me lembro que a coisa que mais eu queria era casar. E quando eu encontrei a Esther, eu tinha achado o tesouro, a fonte inesgotável de riqueza. Eu era jovem. Eu até me lembro que eu tinha dado para ela um aparelho, um gravador importado, e ela ficou tão feliz, tinha uma música bonita,
com uma música gravada, linda. Ela levou para casa, ficou tão feliz com aquilo, mas depois eu pedi de volta. Olha, eu tenho que vender para poder juntar dinheiro para a gente se casar. Então ela abriu mão daquele presente, me deu, eu vendi, e então nós começamos a juntar os trapos. E a primeira coisa que eu comprei foi uma aliança. Eu me encalacrei para comprar aquela aliança. Aliança fininha, fininha, era um fiozinho, mas era tudo o que eu podia fazer. Por quê? Porque eu estava com aquela aliança, que é um símbolo. A aliança que você tem no dedo é um símbolo do que a pessoa tinha dentro por você. Quer dizer, o símbolo do amor do seu marido ou da sua esposa por você. Então, aquela aliança era o símbolo do meu amor para com ela. Nós ficamos noivos, nós namoramos, ficamos noivos, seguimos tudo direitinho. Em 8 meses, nós namoramos, noivamos e casamos. Você pode imaginar como foram esses 8 meses. E eu não esqueço. Só em falar eu... Foi tão bacana, no dia do casamento, que ninguém era mais feliz do que eu. Ninguém. Eu tinha um sorriso desse tamanho, o tempo todo. No altar eu estava. O pastor estava pregando e eu estava. Eu estava feliz. Não teve uma fotografia que eu saí de boca fechada. Todas elas eu estava. Por causa da felicidade. A minha vida eu estava colocando na mão dela. E vice-versa, a vida dela sendo colocada na minha mão. Olha que bacana. Vai fazer 43 anos. Muito bacana. É muito além do que você pode imaginar. Algo magnífico. Então, o que havia dentro de mim, a minha alma, meus sentimentos, todos os meus sentimentos, estavam ali representados através dessa aliança. Aliança. Eu não pensei por um segundo, se não der certo, eu descaso e caso novamente. Nunca pensei nisso. Nunca pensei nisso. A Arca da Aliança, minha amiga, meu amigo, é exatamente, ou muito mais, obviamente, do que isso. Representa todo o sentimento de Deus em favor da humanidade. É por isso que ele disse, este sangue é o sangue da nova aliança. A aliança velha foi feita aqui através da arca. Amém, pessoal?